Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual. Quando o texto bíblico diz lá que na vinda de Jesus ninguém sabia da vinda dele, nem os anjos do céu, nem o próprio Jesus, mas somente o Pai, como é que fica esse texto aí? Será que realmente Jesus não sabe da sua vinda? Ora, mas se ele é o próprio Deus encarnado, será que ele não saberia essa transição da vinda dele? Será que toda hora ele tinha que estar perguntando ao pai certas coisas? Bom, eu sou o professor André Marcelino, você está no canal Escavando as Escrituras. Então vamos lá saber se realmente Jesus não sabia ou ele sabia. Bom, nós temos aqui então códices sinaíticos, tá, que data entre o quarto e o quinto século aqui, e ele tem aqui, ó, Urano nem os céus, nem o filho. Aqui, ó. O filho, tá? Urano, aqui filho, aqui, ó. Nem o filho. Tá ok? Esse é o Códice Sinaíticos. O Códice Vaticanos, que também data também do mesmo século aqui, ele traz também aqui filho, tá? É, Urano, nem os céus, nem o filho aqui também, ó. É, complicado, né? Vamos ver aqui então o Novo Testamento de Tischendorf, tá? Ele foi um grande biblista aí. Deixa eu só aumentar aqui para ficar legal para vocês verem. Aqui ele traz aquela mesma tradução que está aqui, tá bom? Esse aqui é uma escrita uncial e aqui já uma escrita mais florida, tá bem? Aí traz aqui, ó, peridé, tes remeras, equenes caihuras, oideis rudam, Hoiageloi turrurano oderruios, emepatermonos, né? Perites remeras, porém, equenes, né, naquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, tá? Mas, porém, somente o Pai. Então, você vê aqui que o Códice Sinaíticos, Códice Vaticanos e do Tischendorf dizem que nem Jesus sabe também, mas somente o Pai que está no céu. Tá ok? Nós temos aqui agora também uma ilustração de um interlinear grego, que tem a mesma coisa aqui, ó, acerca do dia, aquele e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, tá? Nem o filho, isso aqui, ó, nem o filho. Esse aqui também é baseado num texto eclético, tá bom? Mas temos aqui interessante aqui, vamos para cá, quer ver? O Nestle Aland. Nestle Aland, tá bom? Essa é a versão mais recente, que é a versão 28, tá? Ela traz uma nota interessante aqui, ó. Rude Horruyos, nem o filho, mas ela traz uma acentuação aqui em cima, que é um quadradinho, tá? Ela está me dando uma informação aqui, ó. Tá vendo? Essa informação nós vamos buscar lá aqui embaixo. Número 36. Tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então nós temos aqui 36 e temos um Aleph aqui, subscrito com
um número 2, ou um numeral cardinal, segundo. Então ele está dizendo para mim aqui com a segunda cópia do Códice Sinaíticos, tá? A segunda cópia, ela já foi inserida ou foi omitida? Esse quadradinho aqui nós vemos aqui no manual de referência para a crítica textual do Novo Testamento. Então aquele quadradinho lá, você vem aqui nessa tabela, eu já tenho um vídeo falando sobre isso aí, e ele está aqui, ó, junto com o tracinho vertical, tá? Que é exatamente o que se encontra aqui, ó. Quadradinho mais o traço vertical. O traço vertical está dizendo que entre esse quadradinho até o final desse traço aqui, ou seja, essas palavras aqui, a nota maçorética vai falar somente daquela situação, tá bom? Então você vem aqui no manual da crítica textual e tá esse mesmo sinais aqui, ó. Ele está dizendo aqui que as palavras contidas entre esses sinais são omitidas em parte da tradição. Ou seja, alguns escritos têm a questão da adição, dizer que Jesus realmente não sabia, tá? E outros textos estão dizendo que realmente Jesus sabia, tá? Uns dizem que ele não sabia, outros dizem que ele sabia, tá bom? Eu tenho um Novo Testamento aqui também, que traz a mesma coisa aqui, ó. Nem o filho, tá? Nem os anjos dos céus, nem o filho, tá bom? Mas por que então? Então quer dizer que Jesus saberia ou não saberia? Bom, nós temos que pegar a seguinte questão da nota. A nota está dizendo aqui o quê? A palavra seguinte, as palavras contidas entre esses sinais são omitidas em parte da tradição. Em parte da tradição. Que tradição? Bom, vamos lá. Se você pegar os escritos de Paulo são anterior a essas cópias do, do Novo Testamento que eu apresentei aqui. Códices Vaticanos, Códices Alexandrinos. Eu tenho Códices Alexandrinos aqui também. Eu acho que ele deve estar aqui, ele mesmo. Sendo que, infelizmente, aqui ó, nós temos o Evangelho de Mateus, mas a partir do capítulo 25, tá? E do verso de número 7. Então, infelizmente, nós não temos aqui essa parte do capítulo 24, do verso 36, tá bom? Então, a crítica textual está falando o que aqui? Que ela é omitida em parte da tradição. Como os escritos de Paulo, como eu já falei, data do início do primeiro século, e esses aqui datam um pouco mais à frente, posteriores, isso quer dizer que alguém pegou aquela passagem de Paulo, né, lá do livro de Hebreus, que diz que Jesus se tornou-se como homem, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se a forma de um ser humano. Então, quando o copista traduziu, ele inseriu dentro desse texto que se Jesus sendo humano, então ele não era mais Deus. Mas o que o copista não conseguiu entender na questão da exegese, da sintaxe do texto, é de que a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, tornando-se homem, tá? Esvaziando de ser Deus, mas na forma humana. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas se individualizou num corpo humano, físico, limitado. Mas não deixou de ser Deus. Então o problema está aí. Alguém entendeu, na hora de fazer o texto, de que Jesus, sendo ser humano, ele não poderia ser onisciente de saber qual era o dia. Tá? Então, por isso que o texto ali foi substituído, tá? Omitido em parte da tradição. Em parte da tradição. Ok? Então, essa é a individualidade do texto. Por isso que aqui está colocado nem o filho, tá bom? Outro texto aqui nós temos aqui, ó. Porém, nem o filho, mas temos uma observação que eu acabei de falar agora, tá? O Novo Testamento de Tischendorf também fala a mesma coisa. Tischendorf já é um pouco mais novo, mais ou menos 1920, tá? Agora século 20 agora, né? Nós temos aqui o texto eclético,
tá? Que novamente traz aí. E o texto, como é que fala? Me fugiu da cabeça agora. Texto majoritário, que é esse camarada aqui, tá bom? Ele não traz essa expressão, nem o filho. Ele omite o filho, deixando somente os anjos do céu, que não sabe, mas o filho e o pai sabem. O texto majoritário se baseia nos maiores manuscritos, na quantidade maior de manuscritos. Os textos ecléticos, ele se baseia nos menores manuscritos, tá bom? Para não ter essa gama de problemas que está tendo aí, tá bom? Então, o Códice Vaticano, que é posterior a Paulo, o Códice Sinaítico, que é posterior a Paulo, o Códice Alexandrino, que nós não temos essa parte aí, tá? O Nestrela 28, que foi feito agora no século 21, e o restante dos outros documentos são posteriores, então, aos escritos de Paulo, como eu falei. E por parte da tradição pegaram aquele texto, dizendo que ele se esvaziou de ser Deus, se limitou num corpo físico, por isso então ele não saberia. Aqui nós temos somente uma problemática de interpretação e entendimento. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu sou o professor André Marcelino e agradeço então a sua atenção.